Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço para todos vocês, muito bom dia. Nessa sexta-feira, pós-empate do Vasco contra o CRB. Frustrante, né? Até vou usar um termo meio chulo, broxante. A gente perde muito do entusiasmo que a gente tem que ter. Não adianta eu chegar aqui e não ter entusiasmo, porque é o nosso papel. A gente está aqui para poder trazer ânimo, trazer satisfação para vocês. Mas nós somos analistas, analisamos o futebol e, é claro, queremos ver o bem do Vasco, como vascaínos, e também pelo nosso trabalho, pelo lado profissional. Mas entristece, entristece. Juro que eu ontem tomei um soco no estômago. Sei que tem muita gente que vai falar de novo, ah, mas vocês fizeram isso. Sério, eu não estou muito com saco para entender e para falar sobre isso. Acho que, inclusive, durante o chat ontem, uma pessoa disse, ah, não, porque vocês são culpados, vocês fizeram pressão para cair o Marcelo Cabo. Não, quem demite o Marcelo Cabo é a direção do Vasco. Quem manda embora o Marcelo Cabo é porque tem consciência de que o trabalho que ele vinha fazendo não era bom. Simples assim, ok? Esclarecimento dado. Nós, e eu particularmente, também sempre achei o trabalho do Marcelo Cabo muito ruim no final. No início ele conseguiu dar um bom padrão no Campeonato Carioca, mas também não foi à frente, terminou em 5º lugar. Quando saiu do Vasco não estava no G4, então não é também um trabalho maravilhoso. Mas é claro que os treinadores hoje sofrem muito no Vasco. E o Fernando Diniz ontem foi mais um a sofrer. Por quê? Porque o Vasco perde pontos, ou em derrotas, ou em empates, como o de ontem, por conta de falhas individuais, por conta de descuidos, por falta de concentração, por falta de postura, de entrega durante o jogo todo. O jogo precisa ser jogado até o final. Não dá para um volante como o Bruno Gomes, que eu defendo até como titular, porque fez a melhor partida do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Guarani, depois contra o São Paulo na estreia do Lisca. Mas o Bruno Gomes, o Jean Faísca foi muito brilhante ontem quando disse, o Bruno Gomes me parece, como todos os meninos do Vasco, muito empolgados, muito deslumbrados, muito infantis. São jovens infantis. Não é menino, não. Eu já falei isso. Negócio de menino, não. Porque para fazer besteira, todos fazem. Agora, para jogar futebol, não dá para defender por conta da idade. Não hoje disso. A imaturidade é muito grande. Para quem já tem quase 20 anos de idade, mais de 20 anos de idade, alguns são muito imaturos, tomam decisões muito erradas e fazem isso todo santo dia. Aí o Bruno Gomes domina uma bola na lateral, dá um bico, filho. Não tenta cavar a falta. Porque o Nenê faz isso, é falta. Porque o Nenê é o Nenê. É um jogador experiente, que o árbitro, sabe, conhece. Agora você não. Você é um menino na idade, é um menino na vida. É muito inexperiente. Aí toma-se a bola, o Ricardo Graça dá um bote errado, é outro. É outro que não tem condição, é muito inseguro para jogar futebol. E é uma pena. Porque eu acreditava demais nesse jogador. Eu achava que esse jogador seria o substituto do Leandro Castan, mas não é. Não é. Agora, a par desses meninos e desses jovens e desses maduros ou imaturos, maduros e imaturos, vamos colocar maduros de idade e imaturos de postura, a parte disso, o time se distribuiu bem. Marcou bem no primeiro tempo, era uma dúvida, só um volante que é o Andrei, mas se comportou bem, os jogadores foram muito solidários, Marquinhos Gabriel marcou bastante, o Germancano voltou demais, até compensando, porque o Léo Jabá, muito ruim também, até na questão de posicionamento, para marcar. Marcar não é um negócio tão difícil. O próprio Morato, muito individualista demais. Eu só acho o seguinte, você quando tem um esquema como o Fernando Diniz impõe, que é um esquema de toques curtos, posse de bola, você tem que progredir. Não é uma brincadeira, não é um bobinho que você toca para o meia que está mais à frente e esse meia devolve a bola para você. Não, amigo, progride. E o Diniz falou isso durante o jogo, deu para ouvir. Vai, domine e vai.
Não procura dar um toque no outro, porque o legal é botar os caras na roda. Não, o legal é fazer gols. O legal é vencer. E esses jogadores parece que não são maturos. Os jogadores brasileiros têm esse problema. Não conseguem jogar nesse esquema que se joga muito na Europa, de posse de bola. A insegurança do Vanderlei com 37 anos, porque é um jogador que nunca se acostumou a jogar assim. Essa é a realidade, nunca. A carreira toda sempre foi o goleirão debaixo dos paus. Ótimo. Mas não conseguiu evoluir, por isso perdeu espaço no Santos. O Vanderlei, quando a bola vem no pé, é um desespero. O Ricardo Graça pelo lado direito, um zagueiro olímpico, campeão olímpico, tudo bem que não jogou, mas é um jogador que tem qualidade. É uma insegurança, parece até eu jogando. O que é o Zeca, que é mais uma insistência de um lateral esquerdo que se fez 5 cruzamentos no Campeonato Brasileiro todo, foi muito. Então você tem, segundo o Fernando Diniz, jogadores de pé trocado pelas pontas e os outros treinadores também, porque você tem a finalização do pé trocado, corta para dentro e bate, ou você tem ir para dentro para abrir o corredor. Só que você tem do lado direito um lateral de 35 anos, que pode ir, mas não vai toda hora, e você tem pela esquerda um lateral que não passa, que não cruza. Então para que o pé invertido? Será que nós somos muito burros para entender isso? E nenhum treinador entende nisso. Porque se o Riquelme está em campo, não estou dizendo que é o Riquelme, tá? Estou dizendo, se é um jogador de perna esquerda que joga do lado esquerdo e é um outro lateral mais jovem, até o Zeca do lado direito, eu até entenderia. Por isso, corta para dentro e os laterais entram no fundo. Mas não. E isso atrapalha, porque atrasa o jogo, porque é um time que fica inseguro, porque a bola bate no pé do Zeca, o time todo sabe que o Zeca vai cortar para dentro. Dificilmente o Zeca vai dar um passe em profundidade, ou vai dar um tapa no meio para correr no fundo e receber. Não, não vai, porque não é dele. Ele não sabe fazer isso, gente. Ele não tem essa característica. E isso atrapalha, atrasa o time, porque a bola vem do Castan para o Zeca, o time para, porque sabe que o Zeca vai cortar para dentro. E aí o adversário se compõe na marcação. E aí o Fernando Diniz, tudo bem, tem 4, 5 dias, não pode insistir com isso. É um erro crasso dessa montagem patética que foi desse time do Vasco, que me enganou, porque eu dou o meu meia-culpa. A gente acreditava, sim, que esses jogadores pudessem jogar e até começaram bem no Campeonato Carioca. Mas não dá. A montagem foi ruim, foram escolhas erradas, não deram certo. O Alexandre Pássaro tentou, mas não deu certo. Não deu certo. A montagem não foi para um time jogar uma Série B. E o Vasco não vai subir assim. E eu falei ontem na live, eu praticamente joguei a toalha ontem, porque eu não vejo condição desse time fazer 3, 4, 5 vitórias, porque não tem essa força, essa intensidade. Porque ontem vencia por 1-0, você estava seguro que o Vasco ia segurar o resultado até o final? Eu não. E aí o pé que tem a chance, pé trocado, bate de pé direito, que não é o bom, em cima do Diogo Silva. E o Vasco faria 2-0 e liquidaria o jogo e conseguiria uma vitória tão importante. E não, frustrando, trazendo uma pressão absurda, enorme, volto a dizer, num trabalho que está se iniciando. Fernando Diniz volta a dizer, acho que melhorou a postura do time, a postura defensiva, de marcação, mas o time ainda é muito inoperante na frente, muito fraco na frente. Fez um gol de bola parada, um escanteio, que o Ricardo Graça bateu ali da entrada da área, o Cano genialmente deu um toque e o Vasco fez o gol, quebrando um jejum. Aliás, o Cano que correu muito, brigou muito. E o Nenê, que é um jogador diferente. Eu contestei por conta da idade, continuo contestando, porque eu acho que ele não vai ter longevidade para jogar todos os jogos e vai se exigir muito. Ele ontem, por exemplo, saiu com 32. Tudo bem, era estreia, não vinha jogando no Fluminense. Vamos esperar a recuperação para domingo. Ele vai querer estar em campo contra o Cruzeiro, vai querer estar. Mas será que vai aguentar? Depois o Vasco só joga na sexta contra o Brusque. Ainda tem uma semana, menos mal. Mas mesmo assim, gente, não dá para se depositar em cima desse jogador toda a certeza de que o Vasco vai vencer. Mas o Nenê vai dar qualidade ao Vasco. Uma pena agora. Às tarde. Às tarde. Talvez se fosse no início, será que o Nenê estava voando no Fluminense já há muito tempo? Planejamento, busca por melhores reforços. É nítido e claro que o Vasco não tem um lateral esquerdo. Agora perde o Miranda, traz o Valber. Se o Valber não jogar, vai jogar o Ulisses. Se não, joga o Hernando, tão contestado, que já está fora há muito tempo. Aliás, Hernando não foi para o jogo, Rômulo não foi para o jogo, Michel não aparece mais. Que tragédia de montagem de time, seu Alexandre Pássaro. Que tragédia, quantos erros. Jogadores que não deram certo. É triste isso, é uma realidade. O trabalho do diretor executivo do Vasco é ruim, é fraco. A gente respeita como pessoa, como profissional, advogado que faz bons contratos, a gente sabe disso, mas para montar
no departamento de futebol é muito, foi muito para ele e não tá dando certo. Tomara que a gente queime a língua no dia 27 de novembro e o Vasco suba, mas não tá legal, não tá bom, tá ruim, tá péssimo. A distância continua a mesma e a gente não consegue engrenar 2 vitórias. Desde maio que o Vasco não consegue 3 vitórias seguidas. De um time que não tem esse DNA da vontade de vencer e quando até tenta, como foi ontem, tá azarado. Não tá legal, os astros não estão, sabe, comungando de um mesmo pensamento. E dá errado. Falhas individuais, jogadores que não são maduros para certas situações. Ontem os jovens erraram, anteontem foram os mais velhos. É um time à beira de um ataque de nervos, que infelizmente, para o torcedor do Vasco, é um time que não vai nos dar alegrias esse ano, eu acho muito difícil. Domingo tem um jogo com o Cruzeiro, que é um clássico. Talvez hoje a gente tenha uma notícia da questão da torcida, que pode ajudar, eu acho que é o último sopro. É o último sopro. Gostaria muito que o torcedor pudesse estar domingo e que mesmo 20%, 25% de São Januário, 3, 4 mil pessoas já vão fazer um barulho enorme, vão gritar muito, vão botar essa agonia de quase 2 anos para fora, que esse time possa ouvir. Mas eu não acho que esse time tenha a capacidade de ouvir. Esse time do Vasco é surdo. Surdo para emoções, surdo para sentimentos, surdo para necessidade. Não acho que nenhum deles esteja ali de sacanagem, longe disso, não acredito. Eu acho que os profissionais estão todos com um intuito, mas não deu liga, não deu certo, infelizmente não deu certo. Gostaria muito de acordar hoje aqui vocês com um depoimento mais feliz, mais animado, mas não costumo e não gosto de mentir, não escondo os meus sentimentos, e eu tenho um sentimento gigantesco pelo Vasco, amo demais o meu clube, mas estou muito triste com o que está acontecendo, muito triste. No dia de ontem, os funcionários reclamando, questão de atraso, foram até recebidos pela direção, há uma promessa para a semana que vem, mas as mesmas práticas, as mesmas coisas. Sai ano, entra ano e o futebol do Vasco não anda, porque se a bola entra, isso tudo passa. Mas não passa. A gente não tem uma expectativa de que o futebol possa andar. Não tem. Esse time não deu liga. Que o Fernando Diniz possa manter o seu trabalho, que possa evoluir, como disse o Jean também falou ontem na nossa pós-live, se engrenar aí 2 vitórias, de repente a confiança vem para o esquema, e esse esquema pode melhorar. Com a volta da torcida, são ingredientes que a gente tenta somar, e eu quero pedir desculpas, tá? Não estou sendo pessimista. Não, eu vi pessoas que escrevem e a gente entende, mas esse pessimismo tá demais, poxa. Gente, opinião é opinião. A gente tá aqui para falar o que a gente sente. Se a gente for pelo lado popular, a gente tem que opinar a favor, eu tenho que dizer que o Nenê é legal, é um jogador que vai correr pra caramba, porque 90% da torcida achou bacana. E aí eu vejo pessoas que dizem assim, vocês vão ser calados pelo Nenê. Tomara. Tomara, cara. Tomara que sim. Mas entendam, é uma opinião. É uma análise. A mesma coisa, gente que não acha que o Fernando Diniz seja o ideal, pessoas que acham que o trabalho do Alexandre Pássaro é bom ou poderia ter sido menos criticado, e gente que acha que vai classificar ainda. Ótimo, eu vou torcer muito, vou estar junto, apoiando, a gente vai estar junto sempre. Mas acho que a tarefa cada dia é mais difícil, porque eu não consigo ver nesse time força para vencer. Eu não digo nem vencer 2-3. O nosso retorno conseguiu ser pior do que o turno. Conseguiu. Nós perdemos para o Operário igual, nós ganhamos o Brasil de Pelotas no turno, empatamos aqui. Nós conseguimos melhorar porque nós ganhamos da Ponte e tínhamos empatado em Campinas. E aí nós perdemos os 2 jogos para o Avaí. E ontem, o CRB que a gente havia vencido no turno, nós empatamos. Então o nosso retorno é pior do que o turno. Como que a gente consegue classificar? Como? Porque esse time não consegue dar liga. É isso. A verdade dos fatos é esse. Acho que precisa ser feita alguma coisa, o Diniz vai mudar peças, precisa mudar. Claro, tem que tentar, tem que fazer, enquanto tiver chance matemática tem que lutar, mas é uma vergonha. É muito triste a gente ver isso. Espero que o Fernando Diniz possa mexer no Morato, mexer no Jabá, mexer no Zeca, mexer no Ricardo Graça. Estreia o Valber, Diniz. Bota o John Sanches, mesmo que você não conheça, é tímido. Mas o Jabá tá jogando o quê? O Peck tem que jogar, perdeu o gol, mas tem que jogar. É isso. Eu acho que são coisas tão claras, tão óbvias, que pra nós chega a ser desestimulante, porque por mais que a gente fale, não anda. Realmente não anda, a nossa visão deve estar totalmente equivocada. Tá legal, galera?
Durante o dia a gente vai estar no canal Atenção Vascaínos, logo mais tem o AVNews, daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Perdão se na abertura do seu dia já tem um comentário assim tão, né, real, meio para baixo. Eu não gosto de mentir, não gosto de ser popular. Eu gosto de ser da minha verdade, aquilo que eu acho que é correto, que pode ser que você não concorde, mas enganar você eu não vou. Pelo menos o meu sentimento é que o que eu vou falar não vai te enganar. É isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.